Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos aqueles que participam do nosso Evangelho no Lar. Sejam muito bem-vindos. Que seja só o primeiro Evangelho, né? Que possa participar de muitos outros todos os dias. É muito bom a gente se reunir em nome do Senhor, né? Então, nesse momento, vamos acalmando os nossos pensamentos, nos sintonizando com esses irmãos de luz queridos aqui presentes, que desde os primeiros momentos do dia preparam todo o ambiente para o nosso Evangelho no Lar, para receber cada um de nós com todo carinho. E diante de Ti, Pai, glorificamos Teu nome, gratos por permitir que esses irmãos estejam aqui presentes junto conosco, gratos por estar na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Obrigada, Senhor. Humildemente queremos convidar Jesus para que nesse momento entre em nossa casa, entre em nossa vida. E como é doce, Jesus, estar na Sua presença. Como é maravilhoso poder saber que você está conosco em todos os momentos, participando de tudo, de tudo. E que a gente não precisa ter medo, porque você tem um plano muito maior para a nossa vida. Obrigada. Aqueles entes queridos que não participam conosco do Evangelho, que eles sejam carinhosamente envolvidos pelo amor e pela luz desse Evangelho. E nesse momento, então, harmonizados, tranquilos, pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Então, continuando o nosso estudo do Evangelho, a gente está na introdução ainda falando sobre notas históricas. A gente já falou sobre samaritanos, já falamos sobre os nazarenos, né? Então, que a gente realmente, a necessidade da gente adotar um estilo de vida condizente com aquilo que a gente quer atingir, né? Como meta espiritual. Se a gente tem que fazer isso já como nosso objetivo material, se eu quero atingir determinados objetivos, eu preciso ter determinadas condutas, quem dirá na nossa vida espiritual, que são as nossas questões morais, né? Muito mais. Então, hoje a gente vai falar sobre publicanos. E publicanos a gente escuta muito ao longo do Evangelho. Jesus se refere muito a publicanos. Então, vamos lá. Publicanos eram chamados desse modo, na antiga Roma, os cobradores das taxas públicas, encarregados da cobrança de impostos e das rendas de toda a espécie, seja na própria Roma, seja nas outras partes do império. Assemelhavam-se aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos diante das riquezas que muitas vezes conseguiam e que para muitos dentre eles eram o produto de cobranças e benefícios escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que lidavam com o dinheiro público e os agentes subalternos. Hoje essa palavra tem um sentido de ofensa para designar os financistas e os agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-se a uma fortuna de origem duvidosa. Na época da dominação romana, uma das maiores dificuldades que os judeus tiveram foi a de aceitar o imposto, o que mais causava irritação entre eles. Daí resultaram muitas revoltas e o assunto tornou-se uma questão religiosa, pois o encaravam como sendo contrário à lei. Formou-se então um partido poderoso,
à frente do qual estava um certo Judas, conhecido como Gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror a essa cobrança e a todos os que eram encarregados de recebê-la. Daí sua aversão aos publicanos de todos os lugares, entre os quais podíamos encontrar pessoas muito estimadas, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como os que tinham relações com eles eram considerados na mesma desaprovação. Os judeus distintos acreditavam se comprometer se tivessem relações de intimidade com eles. Então, assim, publicano era considerado um ladrão, né? E não só as pessoas, não só eles eram muito mal vistos na época, como as pessoas que se relacionavam com eles. Agora, no meio de quem que Jesus andava, né? Jesus só andava no meio da turma assim, porque eram os que mais precisavam. Eram os que mais precisavam. Então, todas as vezes que se refere a corrompidos, adúlteros, publicanos e tal, a gente percebia que era a galera que Jesus andava, porque Jesus queria levar a luz a todos. E, na verdade, Jesus buscava aqueles que estavam preparados, né? Estavam preparados. E é engraçado como os mais conhecedores das leis, teoricamente das leis divinas, foram os que mais rejeitaram Jesus. A gente precisa tomar muito cuidado com o orgulho. De modo geral, as pessoas que têm muito conhecimento acabam adquirindo muito orgulho também. E, gente, é muito importante que a gente mantenha a nossa humildade, porque somos todos filhos iguais, todos iguais. Deus não tem preferência de filhos e Deus quer que todos os filhos consigam. Ele quer que todos nós. E a gente não faz a mesma coisa hoje em dia? A gente não condena, não estou falando, a gente não condena um preso, não estou falando condenar de enfiar ele na cadeia, mas de julgar. E aquela pessoa que vai lá, a gente também não julga, está sendo conivente, olha lá, está sendo conivente. E como que a gente quer que a luz entre se ninguém quer levar a luz para essas pessoas? Como que a gente espera que um irmão mude se nós somos os primeiros a se colocar para trás e a apontar o dedo? Quem sou eu para apontar o dedo? Com tantos erros que a gente tem, diferentes, mas temos os mesmos erros, os mesmos. Então, se a gente for pegar de antigamente, a gente não está muito diferente hoje em dia, não. Não está muito, não. Ah, anda com a prostituta. Era um escândalo na época. Mas hoje em dia, se a gente anda com alguém muito diferente com a gente, se a gente olha uma mulher com um decote maior ou com uma roupa mais curta, a gente já está julgando igual. Já está julgando igual e às vezes nem é. Muitas vezes. E se for? E se for? Entende? A gente não está muito diferente do que antigamente, gente. E já se passaram mais de 2000 anos. Entende a necessidade da gente parar e estudar o Evangelho? As reformas profundas
que a gente precisa fazer na nossa alma? Porque a gente ainda faz a mesma coisa. Eu não vou andar com fulano, fulano é ladrão. Porque ouviram dizer alguma coisa. É diferente eu me associar com essas pessoas. Essas pessoas serem o meu principal vínculo. Porque a gente precisa entender que em volta de um vício, né, não importa qual vício seja, pode ser um vício de violência, pode ser um vício de roubo, pode ser um vício de narcóticos, pode ser um vício químico, pode ser um vício de sexo, pode ser um vício de qualquer coisa. Vício de mentira, vício de qualquer coisa. A gente precisa entender que em volta de um encarnado que tem qualquer vício, ao redor dele tem muitos desencarnados que se comprazem daquele vício. Então, eu não posso rejeitar, porque às vezes o ponto de luz no meio dessa bagunça é uma mensagem que você vai levar. Mas a gente não tem ainda a grandeza moral de ficar num ambiente desse sem ser influenciado. O que acontece com a espiritualidade superior. Jesus podia ficar no meio de qualquer um, gente. Ele não seria influenciado. Infelizmente, ainda não temos essa grandeza moral de poder ficar num lugar e não ser afetado por aquele lugar. E é importante que a gente tenha consciência disso. Mas até aí, eu condenar ou eu julgar as pessoas que estão, os irmãos, né? Os irmãos que ainda estão nessa condição, é outra história. É outra conversa. Então, voltando àquela reflexão que a gente faz, quais são eu nessa história, né? Quem eu sou? Eu sou o publicano, eu sou aquelas pessoas de moral baixa, não importa qual seja. Ou eu sou o desencarnado que se compraz desses locais, porque a gente tem desencarnados que estão ouvindo o nosso evangelho nesse momento, muitos mais do que encarnados, né? E quais os vícios que eu preciso combater? Porque tudo isso é fraqueza moral, é ignorância no sentido de não saber. O que eu não sei ainda, o que eu não sei que eu preciso saber para me despertar, para eu querer fazer essa reforma íntima em mim, tirar de mim esses vícios, porque o vício é igual o mosquitinho da banana. As chagas da alma, e até fala para frente aqui no Evangelho, a gente vai chegar, as chagas da alma, elas são iguais às chagas do corpo. O mosquitinho vem, eu tento espantar e ele volta. Eu tento espantar e ele volta. Não adianta eu querer espantar. Eu preciso curar a chaga. E o mosquitinho para de vir. Isso são as nossas chagas da alma. As nossas chagas da alma atraem sintonias e espíritos nessa mesma sintonia. Irmãos que, como eu, caem facilmente. E ali eu formo um grupinho. Por isso que quando a gente está orando, né, a gente fala, Jesus, cura em nós. Cura em nós as feridas mais profundas que a gente tem, que ainda nos sintonizam com essa frequência.
para que a gente possa ser socorrido. A gente tem que querer, gente. Uma das faculdades do nosso espírito é a vontade. Mas a gente pensa ainda, ai, que vontade, ai, não. Isso, quando a gente fala em vontade, vontade não é isso. A nossa vontade ainda é muito fraca, porque eu quero as coisas, mas a minha vontade, ao ponto de agir, é muito fraca. Por causa da nossa fraqueza moral ainda. Para nós ainda é difícil resistir. Tô de dieta, bota um bolo de chocolate na minha frente, bota aquela coisa deliciosa que eu amo. A minha vontade é fraca, né? Então a gente precisa treinar a nossa vontade. Porque para Deus é tudo merecimento. Deus quer que a gente mereça. Deus podia fazer a gente perfeito, gente. Presta atenção, Deus pode fazer tudo. Tudo que Ele quiser, Ele pode. Ele podia já fazer a gente tudo perfeito. Mas não. Porque Deus sabe a importância daquele sentimento de merecimento. Igual numa prova. Você tem uma prova, aí você não estudou, você vai lá e você cola, tira 10, é uma coisa. Mas quando você estudou, você ralou, varou noite, foi lá, fez a prova e tirou 10. Mas esse 10, gente, tem gosto de 1000, não é? Não é um 10 que tem gosto de 1000? Nossa Senhora, a sensação desse 10 dura a vida toda. Porque você vai ficar velho e você vai contar. Não, gente, eu tinha uma matéria que era de lascar. E eu ia repetir de ano, mas eu ralei de estudar e eu passei, tirei 10. É uma história que vai durar para sempre. A sensação desse 10. Sendo que o da cola dura só o tempo de sair da sala do Ufa Missa Feia. E é isso que Deus quer da gente. Que a gente tenha essa sensação de merecimento. Até porque quando eu senti essa sensação de merecimento, de gente, vocês não fazem ideia do que eu tive que fazer, do esforço que eu tive que fazer para conseguir esse 10. Vocês não sabem o esforço que eu tive que ter para me superar em tal coisa. Olha, quase que eu não consegui, mas a minha vontade foi firme. E eu fui e eu consegui. Eu reconheço isso no meu irmão. Porque quando eu só colo e tiro 10, eu não sei o sacrifício daquele irmão que tirou 10, eu não sei o sacrifício que ele fez. E aí vem a inveja. Inveja do outro, porque o outro só tira 10. Porque eu não sei o que ele passou para isso. E com as nossas questões morais é a mesma coisa. Quantas vezes a gente olha com inveja para o outro de qualquer coisa, né? Não é inveja material que eu estou falando, não. Inveja material também, porque a gente não sabe o que a pessoa, né? As privações que ela passou, a disciplina que ela teve que ter, o esforço que ela teve que ter para conseguir as coisas materiais, mas não é disso que eu estou falando, não. Às vezes a gente vê uma pessoa com um casamento incrível e o nosso casamento destruído e você olha, você fala, nossa, aquela, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro para que faça com que esse casamento funcione. Às vezes eu vejo uma pessoa com um corpo bonito e eu não tô do jeito que eu quero, e eu olho para aquela pessoa com uma inveja, com dor. Eu olho para aquela pessoa com dor,
mas eu não sei a disciplina, o sacrifício que ela está tendo. Às vezes eu vejo uma mãe com um relacionamento incrível com os filhos e eu não aguento olhar para a cara dos meus filhos e me dá aquela dor de ver, mas eu não sei a dedicação profunda, a paciência que essa mãe está tendo. Então, quando eu passo por essas coisas, eu entendo o meu irmão. Eu olho para ele e eu falo, nossa, gente, olha que legal. Essa pessoa teve uma disciplina incrível e absurda para conseguir isso. Que legal. Ou eu olho com olhos de aprendiz. Falo, caramba, o que aquela pessoa está fazendo que eu não consegui fazer ainda? O que ela sabe que eu não sei, que faz com que ela tenha esse resultado que eu quero? Gente, muda tudo. Tudo muda quando a gente trabalha por merecimento. Porque quando eu trabalho por merecimento, eu consigo me colocar no lugar do outro. E quando eu consigo me colocar no lugar do outro, eu não tenho coragem de fazer as coisas com os outros. Eu não tenho coragem. Porque quando eu tô nesse processo de me esforçar, de trabalhar a minha vontade, a minha disciplina, isso e aquilo, e vem alguém e atrapalha, eu sinto o impacto de uma pessoa que te atrapalha. O impacto de uma pessoa que vira e fala assim, para, come, é um pedacinho só. Porque nós somos ainda moralmente fracos para conviver nesses ambientes que a influência é tão pesada para a gente. Mas o amor é doce. Nunca a gente deve tratar com violência. A gente tem que saber e aprender a delicadamente se retirar e orar. Porque se ali eu não posso fazer nada, Senhor, esteja onde nesse momento eu ainda não posso estar. Esteja, Senhor, nesse momento onde ainda não posso estar. Jesus, eu te peço. Eu te peço. Eu ainda não posso estar nesse ambiente, porque senão eu vou cair. Mas eu peço que o Senhor esteja. Porque é um ambiente que precisa de luz. E eu ainda não tenho essa luz para dar. Entendem? E não simplesmente rejeitar e ignorar. Então, quando eu falo para a gente perceber quem que eu sou nessa história, quem eu sou mesmo. Eu sou aquele que está lutando para crescer. Eu sou aquele que é a queda do outro. Eu estou sendo a queda do outro. Porque quantas vezes nós somos a queda do outro? Eu sou a turma que alguém está orando por mim? Ou eu sou aquele que está orando por mim e também pelo meu irmão? Olha que louco, gente. A gente tem muitos publicanos corruptos, prostitutas, muitos papéis desse em volta da gente. Respira fundo, trabalha a sua vontade e se retira dos ambientes que você ainda não pode estar, mas leve luz para esses ambientes. Em alguns, a gente vai conseguir já ser a luz, porque em alguns ambientes aquela influência já não me contamina mais. Eu já não tenho mais aquela ferida.
ela não me afeta. Em alguns, essa influência já não te afeta mais. E nesses lugares, Deus vai te usar para você ser a luz desse lugar. Mas nos lugares que a gente não pode estar, gente, a gente precisa aprender a tirar o nosso olhar de julgamento. Quem sou eu para julgar o outro? A gente é tão pequeno, a gente é tão imperfeito. Só porque a queda moral do outro é diferente da minha? Só por causa disso? O outro bebe, mas eu espanco. E aí eu vou condenar o outro porque ele bebe? Se eu espanco? Não é? Só porque então a queda moral do outro é diferente da minha e isso me dá condição de julgar alguém? Não. Então a gente tem que ser luz. Não importa se você vai ser o instrumento utilizado ou se você também será o instrumento utilizado, mas de outra forma. Jesus esteja onde nesse momento eu não posso estar, porque senão eu vou cair. Eu vou cair. E aí, gente, vai da nossa vontade evitar esses lugares. Se eu sei que em determinada situação eu posso cair, não viva essa situação. A gente já falou de limite. Eu sei que se eu ultrapassar o meu limite, já era. Já era. Então foge. Corre. Sai daí, sai. Porque talvez a minha vontade ainda não seja tão grande de resistir. Nossa, é muita coisa para pensar, né, gente? Vamos tirar o dia hoje para refletir sobre isso. Vamos mudar o nosso olhar. Vamos começar a olhar para dentro, em vez de olhar para fora. Vamos olhar para as nossas feridas, as nossas chagas morais, em vez de olhar para as chagas dos outros. Nesse momento, Senhor, que gratidão poder refletir sobre coisas tão profundas da nossa alma. E quantos lugares, Senhor, eu ainda não posso estar, mas que eu posso te levar. Eu posso interceder por essas pessoas. Assim como Maria carinhosamente intercede tanto por nós como mãe, quantas vezes ela já não deve ter nos salvado? Jesus, quantas vezes já não deve ter nos salvado da mão pesada das consequências de tudo que a gente faz? E como você, meu Pai, amorosamente permite que eles nos defendam. Quantas vezes nós somos contra nós e temos vocês a nosso favor? Que honra, que honra. Quero agradecer a esses irmãos de luz aqui presentes e pedir nesse momento que vocês possam sair como as estrelas cadentes em todos os lugares desse planeta, em cada ambiente que por algum motivo não podemos estar, ou pela distância, ou pela nossa queda moral, ou porque ainda não conseguimos de alguma maneira atuar em determinados ambientes. Pedimos que vocês estejam. E que nesse momento a luz seja levada a cada casa do planeta Terra.
em cada casa, Senhor, nesse momento, seja levada a tua luz e a tua cura. Cure em nós, Jesus, as feridas mais profundas. Nos ajude a trabalhar a nossa vontade, a nossa disciplina. Esse estilo de vida, de ser uma pessoa melhor. Olha que estilo de vida legal. Ser uma pessoa melhor. E desejamos isso a cada irmão desencarnado, que por algum motivo ainda não se permitiu ser socorrido pela luz, ainda fica se comprazendo aqui na terra dos seus vícios também, que eles possam ser iluminados nesse momento, para que sejam carinhosamente acolhidos pela espiritualidade de luz e encaminhados para os teus reinos, Senhor, que é tudo que a gente mais quer. Agradecemos a harmonização e a limpeza da nossa casa, envolvendo cada ente querido que aqui está conosco e que não participa do nosso Evangelho, e que nós que estamos participando do Evangelho, Senhor, sejamos fortalecidos na nossa vontade de ser uma pessoa melhor. É isso que a gente quer. Pedimos à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique essas águas e que traga para o nosso corpo a cura que a gente precisa, seja física, seja moral, que traga para nós essa força que nós te pedimos nesse momento, Senhor. Que os desesperados sejam aliviados, que os corações mais endurecidos sejam tocados, Senhor. Tocados pelo merecimento, para que reconheçam o merecimento necessário. E assim, agradecidos que estamos, honrados que estamos, com a presença desse exército de luz na nossa casa, pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, e nos encontramos amanhã no nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.